Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 17, versículos do 22 ao 27. No Evangelho de hoje nós encontramos, por assim dizer, duas partes bem distintas. A primeira delas se trata do segundo anúncio de Cristo a respeito da sua paixão, da sua morte e também da sua ressurreição. Jesus, pela segunda vez, fala aos seus discípulos que ele deveria ser entregue, que ele deveria padecer, morrer, mas também deveria ressuscitar. E é bastante interessante porque nesse evangelho diz apenas que os discípulos se sentiram muito tristes, ficaram muito tristes com aquilo que Jesus falava. Mas não houve nenhum tipo de repercussão a respeito daquilo que Jesus falou, porque os discípulos ainda não tinham compreendido exatamente o que significava todas essas coisas. Ficaram tristes com aquilo que Jesus estava falando, mas não tinham percebido a gravidade daqueles fatos que deveriam acontecer, porque ainda não tinha caído em seus corações toda essa realidade e a sabedoria para poder ter esta compreensão da salvação e de quem era o próprio Cristo e da sua missão e de tudo aquilo que deveria acontecer. Por isso que o Evangelho de hoje ele passa a uma segunda parte que se trata do pagamento do imposto. Jesus, em peregrinação pela Galileia, chega até o seu lugar e como judeu, como membro da comunidade judaica, alguns cobradores do imposto do templo vão até Pedro perguntando se Jesus não pagava o imposto. Pedro afirma que sim, e Jesus, adiantando-se a essa conversa, quando chegam em casa, começa a ensinar a Pedro, perguntando a ele e aos outros discípulos de quem se cobrava o imposto, se se cobrava de pessoas estranhas, dos filhos, etc. E Pedro afirma que os impostos eram cobrados de pessoas estranhas. E Jesus, portanto, não deveria pagar o imposto, porque ele não era um estranho. Ele era, na verdade, o verdadeiro Filho de Deus, e por isso só ele não teria qualquer obrigação de pagar o imposto ao templo. Mas é bonita a atitude de Jesus, que convida Pedro a ir pescar e ali encontrar uma moeda para pagar o imposto por ele e também por Pedro, porque Jesus não queria causar qualquer tipo de escândalo. A prudência com que Jesus age em sua missão e o carinho com que ele tem para com os seus, porque ele poderia simplesmente se negar a pagar o imposto ou pagar o imposto por si mesmo, mas ele o faz por si e também por Pedro, para não causar qualquer tipo de escândalo e agir conforme eram as necessidades dos costumes de seu tempo. Encontramos um Cristo que verdadeiramente quer tocar as pessoas, não pelos escândalos, mas quer tocar as pessoas pelas atitudes de amor e de misericórdia. Peçamos assim também ao Senhor, no dia de hoje, que sejamos mais dóceis e mais sensíveis aos seus planos, aos seus projetos e que busquemos também com amor, com carinho, com ternura, com tranquilidade, fazer sempre a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.